Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando a história do Acura Integra utilizado pelo Ja Rule no filme Velozes e Furiosos 1. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que a fonte principal desse vídeo é o Craig Lieberman, que pra quem não sabe, era basicamente o Technical Advisor do filme. Então caso você queira ver o vídeo dele, tá tanto aqui na descrição quanto aqui nos cards. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, esse vídeo aqui vai ser um pouco menor, porque o vídeo do Craig Lee que eu tô me baseando foi uma entrevista com o verdadeiro dono desse carro, que o nome dele é Bill Cole. Então o que eu fiz foi ver essa entrevista e separar alguns pontos que eles falam sobre a história do modelo. Por isso que esse vídeo aqui vai ser um pouco menor e um pouco diferente também. Eles começam falando a respeito do modelo que foi utilizado. No caso era um Integra de 1996 GSR, que é esse carro aí. Como vocês viram pelas imagens, esse carro aqui era um carro bem modificado, principalmente na parte visual dele, né? Acredito que o que acaba chamando mais atenção nesse carro é justamente seus adesivos e a sua coloração, que é bem diferente. Nessa foto vocês conseguem ver o motor do carro, é bem bonito. Na época que esse carro foi montado, ele acabou ficando muito famoso justamente porque ele representava bastante a cena do tuning da época. Isso aconteceu entre 1998 e 2001, que foi a época que foi lançado o filme. Só que como eu falei pra vocês, bem antes do filme esse carro já era bem conhecido nas ruas. Apesar do carro ter todas essas modificações e parecer realmente um carro bem rápido, ele na verdade não tinha turbo e nem nitro. As modificações que foram feitas nele eram mais na parte visual mesmo. Isso pra poder chamar atenção e servir de marketing para algumas marcas. Mas mesmo não tendo nem turbo nem nitro, ele ainda era um carro esperto. Ele tinha outras modificações que favoreciam seu desempenho. Quando o Bill Cole foi montar esse carro, ele estava procurando um carro que fosse esperto e também fosse um carro que parecesse já meio esportivo. Porém, ele não queria gastar tanto dinheiro assim. Então, o carro que ele achou que entrava nesses requisitos foi justamente o Acura Integra, que ele acabou comprando. As modificações que ele fez nesse carro foi muito inspirada num carro chamado Honda Accord de Range, que pra quem não sabe foi um carro campeão das corridas de Touring nos Estados Unidos. Então ele queria fazer algo parecido, porém não igual. Justamente por isso ele foi atrás de algumas marcas que acabaram patrocinando o projeto dele, que futuramente acabou servindo de marketing para elas. Uma dessas marcas foi a famosa AEM, ou AEM, e também teve algumas outras marcas como a New Speed, a Polk Audio, a Momo, a Pirelli e algumas outras marcas que vocês podem ver nos adesivos do carro. Lembra que eu falei pra vocês que esse carro aqui não tinha nem turbo nem nitro? Então, mesmo assim ele ainda tinha uma longa lista de peças e acessórios. Alguns deles que eu posso citar aqui pra vocês é, por exemplo, o intake da AEM e até mesmo um escape esportivo. Já na parte de dentro ele tinha bancos conchas e pedais Momo e também algumas peças de fibra de carbono. Depois que o carro foi finalizado, o dono do carro acabou levando ele para alguns eventos e depois ele ficou sabendo que a Universal estava precisando de alguns carros para poder alugar para o primeiro filme. E aí ele levou lá para o set de gravação para eles verem se eles queriam utilizar o carro dele. Segundo ele, o pessoal ficou bem surpreso, né? Até porque na época ele tinha cerca de 60 anos e não era muito comum o pessoal dessa idade ter um carro tão modificado assim, porém eles acabaram gostando do carro e sim, como vocês sabem, eles utilizaram o carro no filme. Apesar dele ter ficado bem feliz com essa notícia, ele disse que ficou um pouco nervoso porque ele não sabia como o carro seria utilizado, né? Ele ficou com medo deles danificar o modelo ou algo do tipo. Só que aí depois eles explicaram pra ele que eles acabam utilizando os stunt cars, ou também chamados de carros de acrobacia, que eu sempre mostro aqui pra vocês. Agora falando dos carros utilizados no filme, no total foram 3. No caso o principal, que é esse aqui que eu falei pra vocês até agora, e outros 2 que eram carros de acrobacia. Nessa foto você consegue ver o carro principal e um carro de acrobacia. Do outro carro nós não temos foto. Esse modelo que você está vendo não é GSR e também ele é automático. Quando o filme acabou, o carro ainda ficou na posse do Bill, né? Até porque, como eu falei pra vocês, o carro foi alugado para as gravações. Então, o que aconteceu foi que ele viu que o carro estava valorizando, até porque ele tinha participado de um filme recente, ele tinha sido dirigido pelo Ja Rule, então ele já estava valendo mais do que antes. O Bill, vendo todo esse contexto, já decidiu vender o carro porque ele ficou com medo de no futuro o carro desvalorizar. E segundo ele acabou vendendo por aproximadamente 35 mil dólares. É uma boa grana. E a dúvida que fica aqui no final é o que aconteceu com esses modelos, apesar de eu já ter falado pra vocês mais ou menos o que aconteceu com o principal. O carro principal foi vendido por um cara chamado Gabriel Tremblay, que atualmente mora na Flórida, inclusive ele tem um Instagram que ele mostra esse carro, e como vocês podem ver, ele acabou mantendo a configuração dele. O Instagram dele é Fast and Furious Integra. Já o segundo carro está em um museu de carros em Las Vegas.
E o terceiro carro nós não sabemos onde tá. Segundo o que o Craig Lieberman falou, muito provavelmente ele foi esmagado. Pois é. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!